E aí, moçada do Colégio Coração de Jesus? Tudo tranquilo? Olha só, a partir desta aula, na frente 2 em diante, nós iremos tratar sobre tipos de tecidos. A espécie humana, ela tem 4 grupos principais: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. A aula de hoje, ela falará sobre o tecido epitelial e a pele humana. Quando eu penso no tecido epitelial, eu tenho que pensar que a caracterização básica desse tipo de tecido é justamente ele possuir células justapostas. O que são células justapostas? São células bem unidas, bem juntas, bem organizadas, sem a presença de espaços intercelulares, ou seja, as células são bastante unidas. E eu tenho que pensar que essa ideia da questão dessa justaposição, desta união das células, tem a ver com a sua função. O tecido epitelial tem a função de revestimento, seja do lado externo, que é o caso aqui da nossa pele, seja do lado interno, que é o caso das mucosas, a mucosa aqui nasal, a mucosa bucal, a mucosa de todo o sistema digestório. E além dessa questão do revestimento, tem a ver também com a produção, com a fabricação, digamos assim, de glândulas, sejam exócrinas, sejam endócrinas, mas nós falaremos sobre isso mais para frente nesta aula. Olha só, e essa justaposição, essa organização, essa união, ela resulta da participação das famosas junções celulares. O que são junções? São pontos de contato entre as membranas plasmáticas. Eu tenho que lembrar que o conceito de tecido me diz o seguinte: tecido é um conjunto de células. E no caso do tecido epitelial, então é um conjunto de células epiteliais bastante unidas que possuem essas junções com o intuito de manter essa adesão, essa união e até mesmo a comunicação entre as células. Quais são essas junções? Eu tenho a junção fechada ou zona de oclusão. Eu tenho que pensar que, na questão do revestimento externo, principalmente, a nossa pele é uma barreira contra a entrada de micro-organismos. Então, eu preciso ter alguma estrutura que aumente ainda mais essa proteção, que é o caso dessa junção fechada. Ela está bem acima, ela está próxima ao polo apical. Nós vamos falar agora sobre esse polo apical, vocês vão entender melhor. Eu tenho a junção aderente, como o próprio nome já diz, é uma zona de adesão. Ela mantém duas membranas plasmáticas unidas, só que ela impede que as membranas se toquem. É como se minhas mãos aqui, cada uma fosse uma membrana plasmática de uma célula diferente. E esse espaço aqui no meio seria essa zona de adesão. É como se fosse um cimento que acaba colando duas células adjacentes. Os desmossomos são discos de conexão, é como se fosse um sistema de ancoragem. Esses discos, esses desmossomos, a célula, vamos supor assim, a célula A tem metade, a célula B tem outra metade. Quando eles se juntam, ele forma essa estrutura chamada de desmossomo. Ele vai unir duas células vizinhas. A metade dele chama M-desmossomo. E onde que eu encontro eles? Eu tenho que pensar que o tecido epitelial ele está ligado com o tecido conjuntivo. Nós vamos ver agora a importância disso. E aí, o M-desmossomo ele vai grudar, então, o tecido epitelial ao tecido conjuntivo. Ele está dentro da lâmina basal. E, por último, a junção aberto-comunicante, que eu tenho que pensar o seguinte: como é que essas células vão comunicar? Como que essas células vão trocar informações, vão trocar substâncias, vão trocar nutrientes? Enfim, eu preciso ter pontos de contato entre as membranas plasmáticas. Nesse caso aí, é a função da junção aberta ou comunicante ou do tipo gap. Olha só essa imagem. Essa imagem demonstra para mim as 5 junções as quais eu acabei de comentar. Letra A, junção fechada, ou seja, perto do polo apical, lembrando que ápice é a parte de cima, ela impede então a entrada de macromoléculas. B, junção aderente, ela vai colar duas membranas plasmáticas, impedindo o contato entre elas, como se fosse uma cola entre as membranas. C, o desmossomo, metade dele está numa célula, metade está no outro, são discos de ancoragem, como se fossem âncoras mesmo. Letra D, o M-desmossomo que está ligando a célula tecido epitelial à lâmina basal, ou seja, vai ligar o tecido conjuntivo. E a letra E, você pode observar que são vários porozinhos que permitem, então, o contato entre as duas células adjacentes. Essas são as junções. Quando eu falo do tecido epitelial, eu tenho que pensar que existe pouca matriz intercelular, ou seja, matriz interna, as células são pequenas, as células não são grandes, não tem muito espaço dentro das células. É um tecido
avascularizado, ou seja, é um tecido que não tem vasos sanguíneos. Ele depende muito do tecido conjuntivo. Ele é totalmente dependente do tecido conjuntivo. É o tecido conjuntivo que leva oxigênio e leva nutrientes até o tecido epitelial. Lembre-se disso. São dois tecidos que não têm vasos. O tecido epitelial é um e o tecido cartilaginoso é outro, mas isso nós veremos em outra aula. E aí o que acontece? Eu tenho que pensar então que o tecido epitelial está assentado sobre o tecido conjuntivo. E é entre as células epiteliais e as células do tecido tem então essa membrana basal, que é formada por duas lâminas. A basal, que é rica em colágeno, e a reticular. Qual que é a função disso, professor? Ao mesmo tempo que ele dá uma estrutura, dá uma resistência, ele vai colar o epitelial ao conjuntivo, com sendo auxiliado, então, pelo M-desmossomo. As células epiteliais, então, têm dois polos, um voltado para a superfície livre, que é o polo apical, ou seja, a ápice, a parte mais acima, e o outro voltado para o tecido conjuntivo, que é o polo basal. E aí, no polo apical, ou seja, no ápice, podem existir diferenciações. Por exemplo, nossa traqueia tem cílios. Esses cílios, no momento da inspiração, olha só, o ar está entrando no momento da inspiração e esses cílios eles facilitam o que? O aquecimento do ar. Eles impedem que o ar entre muito gelado. Por incrível que pareça, né? Então, isso aí ele vai auxiliar, então, que não haja um machucado, uma lesão na nossa traqueia. E lá no intestino nós temos as microvilosidades. Eu já havia comentado com vocês sobre isso. As microvilosidades, elas têm a função, então, de aumentar a superfície de contato. Elas aumentam a absorção de nutrientes lá no intestino delgado, principalmente. Se uma pessoa não tem as microvilosidades, ela pode, inclusive, morrer por causa de uma desnutrição, por não absorver os nutrientes. E essa imagem demonstra para mim essas estruturas. Superfície apical, superfície basal, que é o epitélio, a lâmina basal e a lâmina reticular, que fazem parte da membrana, que é essa divisão entre o epitelial e o conjuntivo, e lá embaixo o tecido conjuntivo com o vaso sanguíneo, então, que vai levar os nutrientes até o tecido epitelial, ok? E aí a classificação do epitelial se dá de duas formas, quanto ao número de camadas e à forma das células. Em relação ao número de camadas, eu tenho três tipos. Simples, uma camada só, transporte e absorção de substâncias. Estratificado, várias camadas, proteção de tecidos subjacentes. E pseudoestratificados. Dá a impressão que ele tem várias camadas, esse tecido. Só que ele é uniestratificado. É que as células têm formatos diferentes e os núcleos estão em posições diferentes. Então dá a impressão que são várias camadas, mas na realidade é uma camada só. E aí, em relação à forma, prismático, cilíndrico ou colunar, que são células com formato alongado, escamoso ou pavimentoso, que são células achatadas, cúbicos, que são células com formas semelhantes a cubos ou hexágonos, e de transição, que são células que mudam o formato de acordo com o seu grau de estiramento, de alongamento. Comentaremos sobre isso agora. Essa imagem, então, mostra os diferentes tipos de epitélios associados com a relação quantidade de célula e tipo de célula. Então, o epitélio simples pode ser pavimentoso, uma camada só de células achatadas, simples cúbico, uma camada só de células cúbicas, e simples prismático, uma camada só de células alongadas, compridas. E o estratificado, né, o epitélio com várias camadas, pavimentoso, várias camadas de células achatadas, cúbico, várias camadas de células cúbicas, e prismático, várias camadas de células alongadas. Vamos falar rapidamente sobre as funções e onde podemos encontrar cada um desses tipos de tecidos epiteliais. O epitélio simples pavimentoso, né, uma camada só de células achatadas, permite a passagem de substâncias. É encontrado nos alvéolos. Eu tenho que pensar que os alvéolos pulmonares têm a função de trocas gasosas e também revestindo vasos sanguíneos e linfáticos, porque nesses vasos eu tenho a entrada e a saída de substâncias para os tecidos adjacentes. O simples cúbico ocorre nos túbulos renais, tem a função de absorção de substâncias úteis presentes na urina, devolvendo-as ao sangue, e também reveste a superfície externa dos ovários. O simples prismático tem a função de proteção, lubrificação, absorção e secreção. Ocorre revestindo o estômago, vai ter várias glândulas
nesse tipo de epitélio, e também nos intestinos, eu tenho que pensar que ali nos intestinos eu tenho as famosas microvilosidades que vão auxiliar na absorção dos nutrientes. O pseudoestratificado ocorre na cavidade nasal, na traqueia, nos brônquios, onde possui os cílios e as glândulas mucosas unicelulares. Falaremos agora sobre estas glândulas. São glândulas produtoras de muco, sim, catarro, galera. Olha só, o nosso corpo produz catarro justamente para jogar para fora um possível micro-organismo que está infectando o nosso sistema respiratório. O estratificado pavimentoso tem como função a proteção mecânica e a proteção contra a perda de água. É bem comum em áreas de atrito, como a pele das mucosas bucal e da vagina. Eu tenho o estratificado de transição. Lembra que eu disse que não, as células mudam de formato conforme o alongamento da estrutura? A bexiga. Nossa bexiga é um órgão que vazio, ele tem uma extensão. Quando ela está cheia, ela dilata, ela alonga. Então, eu preciso ter um epitélio bem resistente. Então, nesse caso, é um epitélio estratificado de transição. Então, fechou essa parte de revestimento. Vamos falar então de glândulas, que a outra função do tecido epitelial é justamente a produção de glândulas. Elas podem ser unicelulares, como a famosa glândula caliciforme, que é da traqueia, cuja função é produção de muco, de catarro, ou as multicelulares, com a maioria das glândulas, por exemplo, hipotálamo, tireoide, ovário, testículo, enfim, são N glândulas multicelulares, que serão vistas melhor na aula sobre sistema endócrino. As multicelulares, elas vão se originar sempre dos epitélios de revestimento, por proliferação das células, ou seja, quem que forma as glândulas? O tecido epitelial. Então, ela é formada do tecido epitelial em direção ao tecido conjuntivo. Essa imagem é bem bacana que mostra os dois tipos de células glandulares que nós temos. A partir do tecido epitelial lá em cima de revestimento, eu tenho a proliferação celular em direção ao tecido conjuntivo, e aí com a formação dos dois grupos principais de glândulas. A glândula endócrina, que ela está totalmente inserida dentro do tecido conjuntivo, e a glândula exócrina, que apresenta um ducto, que apresenta uma abertura, que apresenta um poro por onde ela excreta, então, o que ela produz. Então, as glândulas exócrinas, elas têm essa porção secretora, ela vai lançar suas secreções para fora do corpo. Quais são os exemplos? Sudorípara, produzindo suor, lacrimais, produzem as lágrimas, mamárias, característica básica dos mamíferos, e sebáceas, as glândulas que produzem lipídios, ou seja, elas estão lançando secreções para fora do corpo, para fora do tecido epitelial, não está lançando para dentro da corrente sanguínea. Quem faz isso são as glândulas endócrinas. Elas não têm esses dutos, né? Não tem esses pontos de contato com o lado externo. Essas glândulas endócrinas, elas estão totalmente imersas, inseridas dentro do tecido conjuntivo. E as secreções que elas produzem são os hormônios. E os hormônios são lançados diretamente através do sistema sanguíneo e linfático, aonde eles são precisos. Essa imagem mostra mais uma vez a diferença, então, que nós temos entre uma glândula exócrina e uma glândula endócrina. Lembrando que ambas são produzidas pelo tecido epitelial, pelo tecido de revestimento. A glândula exócrina tem um ducto secretor, a glândula endócrina não tem. A glândula endócrina está associada ao sistema vascular, ao sistema sanguíneo. Ela joga a sua secreção, que é o hormônio, dentro do vaso sanguíneo. E aí, nós também temos glândulas chamadas de mistas ou anfícrinas, ou seja, é uma glândula que ao mesmo tempo é endócrina e exócrina. Ela produz hormônios e também produz secreções. É o caso do pâncreas. O pâncreas é a glândula mista mais famosa que nós temos. Ao mesmo tempo que ela produz hormônios, que é o caso da insulina e o glucagon, que controla a quantidade de açúcar no sangue, ela também produz enzimas digestivas, ela também produz bicarbonato de sódio. E o bicarbonato e as enzimas digestivas, ela lança diretamente dentro do intestino delgado. Por isso que ela é chamada de mista, por causa que ela apresenta duas porções, uma endócrina e uma exócrina. E, para nós fecharmos essa aula, vamos falar rapidamente sobre a pele humana. Eu tenho que pensar que a pele é tecido
de revestimento, ela tem tanto tecido epitelial quanto tecido conjuntivo. Por quê? Porque eu tenho a epiderme, que é mais externo, tem uma origem embrionária ectodérmica, aquele tecido mais externo, e também tem uma porção de tecido conjuntivo, que é a derme, de origem mesodérmica. Então, a pele humana tem duas camadas, epiderme e derme. Tem muita gente que fala, professor, mas e a hipoderme, galera? A hipoderme é simplesmente uma camada a mais, mas ela não faz parte da pele humana. Né? Essa hipoderme, ela tem outra função, que nós vamos falar no finalzinho dessa aula, mas principalmente é o suporte, então, do nosso sistema epiderme-derme. Ou seja, a hipoderme, no caso dos mamíferos e das aves, tem essa função de suporte para a pele. Essa imagem mostra muito bem essas três porções. Mais externamente, nós temos a epiderme. Lembra? Epiderme, tecido epitelial, não tem vaso sanguíneo. Agora, olha a derme, olha a quantidade de vasos sanguíneos. Por que isso? Porque a derme é tecido conjuntivo. E lá embaixo, então, nós temos ali em amarelo, logo abaixo das artérias, essa hipoderme, essa camada de tecido adiposo, de gordura. Nós vamos falar da função dela agora. Então, só para nós fecharmos isso, deixar bem claro, a epiderme, então, é o tecido epitelial pavimentoso estratificado, células achatadas, porém com várias camadas. Por que isso? Eu tenho nessa porção queratinócitos, são células especializadas em produzir queratina. Nossa pele descama, a queratina impede o quê? A nossa desidratação e, ao mesmo tempo, impede também a entrada de água em excesso na nossa pele. Nós temos melanócitos, ou seja, células que produzem melanina. A melanina é produzida na epiderme. Células de Langerhans, que trabalham com a defesa do corpo, ou seja, são elas que percebem possíveis micro-organismos na epiderme. E células de Merkel, que trabalham com percepção de estímulos mecânicos. Se você passar a mão aqui assim, ó, sem encostar na pele, passar a mão nos pelos ou simplesmente assoprar, você sente. Ou seja, são essas células de Merkel que captam esses estímulos mecânicos. Ela tem 4 camadas. Basal ou germinativa está lá embaixo, ou seja, que é a camada que produz novas células. A espinhosa, a granulosa e a córnea. A córnea é a mais externa, é que ela está mais em contato com o ambiente externo. Ela é constituída por células mortas. É isso que descama na nossa pele. Você pode ver que quando a gente toma sol exagerado e queima, entre aspas, você pode ver que nossa pele vai descamar. Aquela pele que sai morta, justamente essa camada córnea. E essa imagem é bem interessante, eu peço que depois vocês deem uma olhada com bastante calma, pause o vídeo e dê uma olhada, que dá para nós vermos um desenho, que é a letra A aqui, com todas as camadas, e uma imagem feita pelo microscópio óptico com essas 4 camadas. Lá embaixo nós temos a derme, e a partir disso nós temos a camada basal. Olha onde que a célula de Merkel está. Olha onde os melanócitos estão. Né? Na camada mais interna, mais próxima à derme. Depois a camada espinhosa, que é cheia de células que vão ajudar na produção de queratina. Ali você tem a camada granulosa, que é onde a camada espinhosa deposita a queratina. E lá em cima a camada córnea, que eu tenho as células mortas, que é justamente são camadas que visam o quê? Impedir, principalmente, que micro-organismos penetrem na nossa pele. Nossa pele é a primeira linha de defesa contra micro-organismos. A derme está mais abaixo, é tecido conjuntivo, como eu havia dito. Ela tem as famosas papilas dérmicas que penetram dentro ali da epiderme, que é justamente para fazer um ponto de apoio. É mais um ponto de apoio entre quem? Tecido epitelial e tecido conjuntivo. Então, essas papilas dérmicas, eu vou voltar a imagem um pouquinho, vocês podem perceber que aqui na letra B, vocês vão ver uns espaços que eu tenho aqui entre a derme e entre a epiderme. Os espaços em branco são justamente essas papilas dérmicas. E aí, a derme tem 2 camadas. A papilar, que está em contato com a epiderme, e a reticular. Ou seja, ela vai dar elasticidade à pele. Se eu puxar minha pele aqui, ó, não vai rasgar. Não vou arrancar pedaços, justamente por causa dessa camada reticular. Nessas 2 camadas eu tenho fibras colágenas, fibras elásticas,
tem células do tecido conjuntivo, como os fibroblastos, macrófagos, os adipócitos. Nós falaremos sobre isso na próxima aula, sobre tecido conjuntivo. Nós temos vasos sanguíneos, temos nervos, temos glândulas e temos o folículo piloso, por onde nascem os pelos. Essa imagem é bem bacana, que ela mostra os diversos tipos de terminações e corpúsculos que nós temos na nossa pele, que são responsáveis por quê? Por diferentes tipos de sensações. Vamos começar aqui, ó, na esquerda em cima. Terminações nervosas livres, lá no finalzinho da derme. Cócegas, prurido, né? Coceira, calor, frio, dor. Logo abaixo, discos de Merkel, que é tato e pressão. Bulbos terminais de Krause, que é frio. Plexo das raízes pilosas, que é tato. Corpúsculos de Ruffini, que é tato. Corpúsculos de Patini, que é pressão e vibração. Corpúsculos de Meissner, que é tato, pressão e vibração. Olha só a quantidade de estruturas que nós temos, então, responsáveis por quê? Pelos diversos tipos de sensações. A nossa pele é um órgão bastante sensitivo, até porque nós temos que perceber o ambiente em volta para nos prepararmos do ponto de vista da sobrevivência. A pele humana é um órgão associado com a sobrevivência humana, ok? E para fechar, logo abaixo disso, da epiderme e da derme, nós temos o famoso tecido subcutâneo ou hipoderme, que é uma região rica em glicerídeos, ou seja, tecido adiposo. Nós temos os adipócitos, as famosas células de gordura, tem função de célula de reserva energética, de proteção contra choques mecânicos e proteção e também contra termorregulação. Ele faz o controle da temperatura. Só que nós vamos falar dessas funções do tecido adiposo na próxima aula sobre tecido conjuntivo. E para fechar, vamos fazer aqui rapidinho a questão número 4 da página 63. O esquema a seguir representa os cortes transversais de uma glândula exócrina e outra endócrina. E ele pede para mim o seguinte: assinale a alternativa cuja numeração indica, respectivamente, o duto e o capilar sanguíneo. Galera, quem tem duto? A glândula exócrina, porque tem que lançar a secreção para fora. Então, o ducto aí é o número 1. E o capilar sanguíneo é aquele que envolve uma glândula endócrina, aquela glândula que está dentro do tecido conjuntivo. Então, o vaso sanguíneo é o número 5, ou seja, a resposta correta, letra C, números 1 e 5. E por último, a questão 1 para a sala fala o seguinte: a pele é um órgão bastante complexo do organismo humano e é responsável por diversas funções essenciais à vida. Assinale a alternativa que apresenta somente informações corretas sobre a pele. Letra A. Na epiderme, câmara externa da pele, encontram-se numerosas fibras colágenas. Falso. Eu tenho fibra colágena na derme, não na epiderme. Letra B. Na derme, camada localizada imediatamente sob a epiderme, estão os melanócitos. Falso. Os melanócitos são encontrados na epiderme. Letra C. A epiderme e a derme são formadas por células que estão em constante processo de renovação e que podem apresentar formas achatadas, cúbicas ou cilíndricas, organizando-se de maneira justaposta em uma ou mais camadas. Gente, essa característica do tecido epitelial da justaposição é só da epiderme. A derme não apresenta isso, ok? E a epiderme que está em constante renovação por causa dos queratinócitos. Letra D. Na camada externa da derme, da pele, denominada epiderme, encontram-se células que fabricam queratina e a acumulam internamente. Quando repletas de queratina, essas células morrem e passam a constituir um revestimento resistente ao atrito e altamente impermeável à água. Letra D correta, essas são as funções da nossa epiderme. Por hoje é só, então até a próxima aula sobre tecido conjuntivo. Abraços.